Amém. Se algum momento eu espirrar aqui, dá glória a Deus, não é Covid não, viu? Aqui hoje a gente está atacada. Louvado seja Deus. Aproveitando que a igreja já se encontra de pé, abre os seus livros no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E você vai falar o meu e ao teu coração. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. 1 Samuel, capítulo 16. Desde já quero agradecer primeiramente a Deus e depois a cada um que orou pela viagem para o evento que fizemos lá em Salvador. Graças a Deus, Jesus nos levou e nos trouxe em paz, em segurança, deu tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão fiel que eu me senti um pouquinho de jogo na volta, já perto daqui de Jiquié. E para a glória de Deus, foi bem pouquinho mesmo. Geralmente eu sinto enjoo até no coletivo da minha cidade, mas eu fui fiel, que eu fui para Salvador e voltei, Deus não permitiu, eu senti enjoo e nem acontecer nada, né, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? 1 Samuel, capítulo 16, começar lendo, já leu o tempo, diz assim, tem o título, Samuel unge Davi, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 é seguinte. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para encerrar o versículo 18 diz assim, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sucedido em palavra e de gentil presença, o Senhor é com ele. Louvado seja Deus, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, aleluia, a Bíblia diz que Samuel, ele era o sacerdote e juiz de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, chegando a sua velhice, os seus filhos estavam no caminho errado. E então o povo de Israel disse para, aleluia, o profeta Samuel, que eles não queriam seus filhos, aleluia, governando, seus filhos como juiz. Eles queriam um rei como os outros, aleluia, os outros países, os outros lugares. E então Samuel, claro, se entristece com aquilo, porém ele vai levar causa ao problema, o pedido daquele povo para o Senhor. Louvado seja Deus, e Deus disse para Samuel que eles não estavam, aleluia, rejeitando a ele, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas assim o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ainda que não os
seja Deus, e mandou que Samuel instruísse o povo e falasse tudo o que deveria fazer, o que o rei iria requerer, e eles começam a lhe falar tudo, e mesmo assim o povo, eles insistem dizendo que queria um rei. Então acontece ali um reboliço, aleluia, louvado seja Deus. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a mensagem, aleluia, está em 1 Samuel 16. O fato é que ali o povo que primeiro pediu um rei. Então Deus permite que Saul, aleluia, seja escolhido, seja ungido ao primeiro rei de Israel. E a princípio Saul estava agradando ao Senhor. A princípio ele estava andando nos caminhos do Senhor. A princípio ele estava em obediência. Louvado seja Deus. A partir do capítulo 8 a seguir, que vai nos contar a história, aleluia, onde entra o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Porém chega um momento que o rei começa a ficar orgulhoso, ele começa a ficar cheio de si. Louvado seja Deus. Ele começa a pecar contra o Senhor, ele começa a desobedecer. Louvado seja Deus. Começa a agir por conta própria, ele começa a deixar de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do homem. Louvado seja Deus. Ele começa a parar de se importar com a vontade de Deus e se importa mais com a opinião pública, com a opinião do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Até que chega um momento a qual ali ele tinha que fazer, aleluia, ele estava esperando o profeta Samuel para fazer um sacrifício, e ali era um prazo de 7 dias. Porém chega um momento, aleluia, em que o profeta Samuel não havia chegado ainda, e ele então, vendo que o povo estava se dispensando, estava saindo, estava indo embora, ele então oferece ele mesmo o sacrifício ao Senhor. Porém, igreja, aleluia, havia uma ordem que somente os profetas e sacerdotes poderiam oferecer o sacrifício ao Senhor. E mesmo Saul sendo rei, ele não tinha autoridade para isso, ele não tinha permissão do Senhor. Mas quem sabe, achando ele por ser rei, ele se sentiu maioral, louvado seja Deus, e que poderia fazer aquele sacrifício mesmo sem o profeta Samuel estar presente. E quando ele está fazendo o sacrifício, o profeta Samuel chega, louvado seja Deus, e ali adverte a Saul. Mas Saul, ele não para por aí. No capítulo, aleluia, louvado seja Deus, 15, aleluia, no capítulo 15, a Bíblia vai te dizer que Deus fala com Samuel para falar com Saul, para destruir os amalequitas, inclusive pequenos, grandes, aleluia, inclusive o rei e os animais. No versículo 3 do capítulo 5, do capítulo 15, diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Porém não é assim que ele faz. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 15 deste mesmo capítulo vai dizer: e disse Saul de Amaleque és trouxera, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Aqui vem mais uma vez Saul desobedecer ao Senhor, e por causa da rebeldia, da desobediência de Saul, o Senhor o rejeita como rei de Israel. O Senhor não estava rejeitando o homem, mas estava rejeitando como rei. Louvado seja Deus, porque até então ele havia obedecido, mas agora ele está em desobediência, ele está pecando contra o Senhor.
sacrifício de dolo Deus não recebe. Aleluia, Jesus. No versículo 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em, aleluia, louvado seja Deus, como em que se obedece a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Louvado seja Deus. Deus se agrada muito mais daquele que obedece do que daquele que faz sacrifício de tolo. É melhor obedecer ao Senhor do que fazer sacrifício que não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um certo dia uma pessoa me disse que consagrava, estava jejuando e estava, aleluia, passando mal. E depois ali chegou para mim e falou: mas Deus se agrada, Deus está recebendo. Eu cheguei e expliquei para a pessoa. Eu falei: olha, eu acredito que o jejum não é você ir além daquilo que você possa suportar, mas você vai fazer uma oração, você vai apresentar a Deus aquela consagração, e nesse momento você vai estar ligado com Deus, você vai estar em oração, você vai estar em comunhão com o Pai, você vai estar conectado com os céus, vai estar lendo a palavra, vai estar meditando, ainda que você não fique ali 24 horas orando, 24 horas ali na Bíblia, mas você vai estar com seus pensamentos ligados a Deus. Mas quando chegar aquele momento que você vê que não aguenta mais, você ora, apresenta e entrega a Deus, porque se você chega no momento de passar mal, já está fazendo sacrifício de tolo. Não adianta, igreja, a gente ir além daquilo que a gente possa suportar, que isso não é mais uma consagração que agrada ao Senhor, um sacrifício de tolo. Nós temos que fazer uma consagração, sim, precisamos jejuar, sim, precisamos consagrar o nosso tempo ao Senhor, mas tudo com ordem e decência. Nós temos que, aleluia, jejuar até o momento que você vê que o seu corpo aguenta. Se você vê que você está ao ponto de desmaiar, para que vai continuar? É sacrifício de tolo. O importante, aleluia, não é o tempo da consagração, não é o tempo que você jejua, mas a qualidade. É importante que neste momento, esse período que você tira para consagrar, para jejuar, você esteja conectado com os céus, você esteja na torre de vigilância, que você venha estar tapando as brechas, que venha estar com o coração ligado com Deus, que venha estar em oração, que venha estar meditando na palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, porque o jejum, além de estar queimando a carne, queimando o pecado, nós estamos tendo intimidade particular com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que jejuam, diz que está jejuando, aí não ora, não lê a Bíblia, não vigia, não fecha as brechas e fica ali ao ponto de desmaiar de fome. Eu estou jejuando, estou consagrando, está fazendo tudo menos consagrar, apenas está passando fome. Mas se a gente jejuma 10, 20, 30 minutos, mas esse período está em comunhão com o Pai, tapando as brechas, vigiando, orando, lendo a palavra do Senhor, aí pode ter certeza que Deus ele está recebendo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ainda não entrei na mensagem, mas Deus mandou falar sobre isso e eu tenho que falar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 24 do mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 15, vai dizer: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha aqui o que eu disse agora há pouco. Saul deixou de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do povo. Aleluia. Saul deixou de obedecer a Deus, aleluia, para fazer sacrifício de tolo, por dar ouvido às pessoas em vez de dar ouvido ao profeta do Senhor. E nos dias de hoje não está sendo uma narração diferente. Quantos estão deixando de ouvir o anjo de Deus?
Senhor Jesus Cristo, versículo 30. Disse ele então: peguei, honra a mim, porém agora diante dos anciãos do meu povo. Olha só, porém agora diante dos anciões, honra a mim. Presta atenção nisso aqui. Honra a mim, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. O que eu fico invocada com isso aqui é que mesmo Saul sendo rejeitado por Deus, por ele ter pecado, por ele ter desobedecido ao Senhor, mesmo o Senhor ter rejeitado o reinado de Saul, Saul ele não demonstra arrependimento, aleluia, porque ele está aqui mais preocupado com a opinião do povo, ele está mais preocupado em ficar envergonhado diante do povo do que se arrepender de fato, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e se voltar para o Senhor. Ele não está preocupado em ter um verdadeiro arrependimento, mas ele está preocupado com a opinião do povo. Ele não está preocupado em honrar ao Senhor, mas em ser honrado. E nos dias de hoje não está sendo diferente. Quantos estão se preocupando mais em ser honrado do que honrar ao Senhor? Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro dia eu fui pregar em uma igreja pela primeira vez, e Deus me deu uma palavra dura, e eu falei: eu posso voltar, eu posso vir aqui e não voltar mais, mas eu falo tudo quanto Deus me mandar, porque eu não estou preocupado, igreja, com honra do homem, eu não estou preocupado em ser honrada pelo homem, mas eu estou preocupado em honrar e obedecer ao meu Deus, porque a minha honra, a minha glória vem do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor sendo glorificado na minha vida é o que importa. Glória a Deus. Não temos que se importar com o salão e com a honra do homem, nós temos que nos importar em obedecer e honrar a Deus, que nos chamou como soldados valentes para marchar na seara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí agora no capítulo 16, aonde nós lemos, a Bíblia nos diz que o Senhor manda Samuel e a casa de Jessé, um dos seus filhos, a futuro rei de Israel. Mas o que me chama a atenção logo no início dessa mensagem é que Jesus fala com ele: enche o teu vaso de
Jesus. Amém, Jesus. A mesma ordem que Deus deu para Samuel, Deus dá para mim e para ti nesta noite. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e entra na presença do Senhor. Enche o teu vaso de azeite e deixa Ele te usar. Enche o teu vaso de azeite e desce a casa do oleiro. Enche o teu vaso de azeite e coloca a mão na seara. Enche o teu vaso de azeite e faça o ide. Enche o teu vaso de azeite e deixa Deus te usar. Enche o teu vaso de azeite. Abre a tua boca e seja boca profeta de Deus na terra. Enche o teu vaso de azeite. Glória a Jesus. Maravilha. Deus deu uma ordem para Samuel encher o vaso de azeite. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus iria usar a Samuel, Deus iria instruir, Deus iria mandar ele ungir uma pessoa. Louvado seja Deus. Em terra, Ele também quer usar a mim e a você. Aleluia, Ele quer fazer de mim, de você, instrumento do Senhor. Mas antes, primeiro, Ele manda você encher o vaso é em você. Aleluia. Então enche na narração, já na braço, na narração, pela braço. Enche o teu vaso de azeite. Ah, missionária, eu sou o vaso, ok? Mas como eu vou encher o meu vaso? Aleluia. Através da oração, através da leitura e prática da palavra, através do jejum, através da busca às madrugadas, através da vigilância, através de trabalhar as brechas, de dar testemunho de homem e mulher de Deus. Enche o teu vaso de azeite e vem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Ele disse, aleluia, depois de Ele dar ordem, enche o teu vaso de azeite e vem. Ele diz, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Louvado seja Deus. Deus está falando, enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu vou te enviar para fazer uma grande obra. Eu vou te enviar para falar com alguém. Eu vou te enviar para interceder por alguém. Eu vou te enviar para profetizar na vida de alguém. Eu vou te enviar para profetizar, para curar, para libertar. Eu vou te enviar para fazer o meu ide. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aí já o versículo 2 diz, porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor, toma a bezerra das vacas em tuas mãos, e aleluia, diz, vim para sacrificar ao Senhor. Quem sabe Deus já falou contigo que Ele quer te usar, que Ele quer te levantar. Aí você está olhando a sua pequenez, está dizendo, Deus, como que o Senhor vai me usar? Eu não sei falar direito, Deus, eu não terminei os meus estudos, Deus, eu não sei louvar direito, Deus, eu não entendo a Bíblia direito, Deus, mas aleluia, minha situação é assim, assado, Deus. Aí quem sabe você começa a colocar todo o porém, aleluia, mas entenda uma coisa, Deus não chama os capacitados, mas Ele chama os incapazes para Ele capacitar. Louvado seja Deus. Se Deus está te dando uma ordem para encher teu vaso de azeite, que Ele quer te enviar, que Ele quer te usar, não temas, não se preocupa, porque se Ele manda, Ele garante. Glória a Deus, aleluia. Ele que usa, Ele que capacita, Ele que levanta, Ele que instrui, Ele que enche, Ele que faz, Ele que opera, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que faz tudo e todas as coisas. Aleluia, Deus. Não se preocupa se você está orando,
Jesus. Deus vai te dar instruções para fazer a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus dá instruções a Samuel. Deus dá estratégia a Samuel. Samuel pergunta: como irei eu? E o Senhor lhe dá uma instrução, lhe dá uma estratégia. Pega uma bezerra das vacas. Aqui foi uma estratégia que Deus deu para Samuel. Assim como o Senhor deu estratégia para Samuel fazer a vontade dele, assim como, aleluia, Deus deu estratégia para Samuel fazer a obra, Deus também nos dará estratégia nos dias de hoje. Então não se preocupa: ah, mas eu não sei falar direito, eu não sei cantar direito, eu sou pequeno. Ei, não se preocupa, não somente seja obediente. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e deixa Deus te usar. Enche o teu vaso de azeite que Deus vai te capacitar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu fico observando, igreja, que a palavra de Deus, de fato, ela renova a cada dia. Porque essa mesma mensagem Deus já me deu ela para pregar de várias maneiras diferentes. E essa é uma delas. É uma das vezes a qual o Senhor está me dando ela de uma forma completamente diferente das outras vezes que Deus me deu essa mensagem. E se Deus está falando assim, é porque é dessa forma que Ele quer falar comigo e contigo. Ele conhece o meu e o teu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, pode pensar assim: ah, mas só tem pouca gente aqui. Mas Deus não está olhando a quantidade, mas a qualidade. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, Deus olha o caráter, Deus olha a fé. Louvado seja Deus, e Deus usa, levanta quem Ele quer. Deus opera no meio de quantos Ele quiser. Pode ter 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Ele se faz presente, diz a palavra do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que Deus já falou que quer usar, e essa pessoa está olhando a sua pequenez, está olhando a sua aparência, está olhando a sua voz, está olhando a sua maneira de pregar, a sua maneira de falar, a sua maneira de louvar. Aleluia, mas Deus está dizendo: tão somente enxerava na ração, xarabraço, rabadacaçúbria, xarabadacaçou, abraço, rabadacaçou. Enche o teu vaso de azeite e vem. Não somente obedeça, enche o teu vaso de azeite, porque é Ele que vai te usar, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te instruir, Ele vai te dar estratégia para fazer o ID. O meu e o teu papel é tão somente obedecer e nos encher do azeite, nos encher da presença, nos encher do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E diz: convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aleluia, louvado seja Deus. Agora é interessante isso aqui. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 4, louvado seja Deus, diz a parte B: os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo de cheiro, de paz é a tua vida. Os anciões, pessoas mais velhas, nos tempos antigos eram muito respeitados. Mas eu vejo aqui mesmo os anciões, os homens são ali considerados sábios, respeitados. Eles temeram a presença do profeta. Sabe por quê, igreja? Porque eles viram que não estavam diante de um homem qualquer. Eles viram que não estavam de um homem comum, mas eles estavam diante de um profeta de Deus. Eles estavam diante de um homem cheio de Deus. Eles estavam diante de um homem com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele estava diante de um homem que falava em nome
Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma coisa eu digo: quem faz a minha agenda é Deus. Louvado seja Deus. Deus pode me mandar na igreja que Ele quiser ou a quem Ele quiser, para falar o que Ele quiser. Eu não estou nem aí se me chama uma vez e não me chama mais. Eu não estou nem aí se vai me colocar em cartaz ou não. Eu não estou nem aí se vai ficar bicuda ou não. Eu não estou nem aí se vai criticar ou não. Eu não estou nem aí se vai me julgar ou não. Porque o meu negócio não é com o homem. O meu negócio é com Deus. O importante é obedecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não falo em meu nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E quem fala em nome do Senhor dos Exércitos não tem que temer ao homem. Aleluia, mas tem que temer unicamente a Jesus Cristo. Samuel, ele foi temido pelos anciões, porque ele estava falando em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha autoridade do Senhor dos Exércitos. Ele estava cheio do azeite. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava com a presença. Louvado seja Deus. Aleluia. Samuel então chama Jessé e os seus filhos para chama os anciões, Jessé e os seus filhos para sacrificar ao Senhor. Mas antes do sacrifício, aleluia, ele diz assim, olha, o versículo 5, e disse ele: é de paz, aleluia, de paz vim sacrificar ao Senhor. Aí olha só o que ele diz: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Aleluia. Ele manda o povo se santificar primeiro. Mas nos dias de hoje a gente vê pessoas querendo entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Pessoas querem entrar na presença do Pai de qualquer maneira. O interessante é que naquela época, para a pessoa entrar diante de um rei, tinha que tomar banho, se perfumar, tinha que ter uma coisa, aleluia, louvado seja Deus, se arrumar, se produzir uma produção toda para chegar à presença do rei. Não entrava na presença do rei de qualquer jeito, aleluia, louvado seja Deus, mas na presença do rei dos reis, aleluia, muitos não querem entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira. É certo que a Bíblia diz: venha como estáis, mas não diz para permanecer como estáis. Venha como estáis, mas tenha mudança quando chegar à presença de Deus. Tenha libertação, aleluia, quando chegar à presença de Deus. Tenha mudança de caráter, de comportamento quando chegar à presença de Deus. Não venha e permaneça do mesmo jeito, mas mate o velho homem e deixe nascer um novo homem na presença de Deus. O homem cheio de autoridade do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Glória. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. É preciso, igreja, ter mudança de comportamento. É preciso ter mudança de caráter. É preciso nos encher do azeite. É preciso termos uma vida de oração, termos uma vida de jejum, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de busca contínua da presença de Deus, para estarmos cheios do azeite, cheios do Espírito Santo. Não entrar na presença de Deus de qualquer maneira, mas entrar na presença de Deus em santidade, porque Jesus é santo. Ele é santo, 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 todo-poderoso. Louvado seja Deus. Mas aqui a Bíblia diz que entrando Samuel, ele vê Eliabe, e ele olha a aparência de Eliabe. A Bíblia diz que Saul, ele era alto, bonito, louvado seja Deus, e Eliabe, ele era muito parecido fisicamente com o rei Saul. Então Samuel, que naquele momento estava olhando com os olhos da carne e não com os olhos espirituais, ele diz: certamente estou perante o rei, perante o ungido do Senhor. Mas logo em seguida o Senhor diz para ele: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura,
porque o homem chega todo no terno gravatado, é homem de Deus, porque tem a aparência, é homem e mulher de Deus, porque está saindo dos cartazes, é homem e mulher de Deus. E às vezes tem um lá no cantinho que ninguém dá nada, com a vaianinha quebrada, com o prego de baixo, uma roupinha surrada, não sabe nem falar direito, ninguém dá nada, mas está cheio do Espírito, está cheio da graça, está cheio de Deus. Aleluia. Não olhe para a aparência, porque a aparência não quer dizer nada. Não é a aparência que mostra que tem a presença, mas aleluia, louvado seja Deus, é os frutos, é o caráter, é uma vida de santidade, de obediência a Deus, que mostra quem é, quem não é, que mostra que o homem e a mulher é ou não cheio do azeite, cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você pode dizer: eu sou o menor da casa de Jessé, ninguém me vê, ninguém me dá nada, mas Deus está falando: eu te vejo, eu te contemplo, eu contemplo o teu coração, eu contemplo a tua fidelidade, eu contemplo a tua fé, eu contemplo a tua santidade, eu contemplo a tua vida diante de mim, eu contemplo o oculto escondido, eu sei quem é, quem não é, eu não contemplo a aparência do homem, mas eu contemplo o coração, eu contemplo o caráter, eu contemplo a obediência. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai nos dizer que começa a passar os filhos de Jessé diante de Samuel. Passa os 7 filhos, mas nenhum deles é o escolhido do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aleluia, o profeta Samuel, ele pergunta a Jessé se acabaram os jovens. Louvado seja Deus. E ele fala, Jessé fala: ainda falta o menor. Louvado seja Deus. E esse que está apacentando as ovelhas. Louvado seja Deus. Aleluia. Segundo alguns historiadores, igreja, antes de um profeta ir à casa de alguém, ele mandava o mensageiro avisar. Então é claro que Jessé sabia que Samuel ia até sua casa. Então os 7 filhos estão lá, mas o menorzinho da casa, ele manda para o campo, quem sabe por vergonha de Davi, porque Davi ele era pequeno de estatura e ele era salpicado, cheio de sarda e ruivo. Louvado seja Deus, diferente dos outros filhos de Jessé, diferente de muitos homens daquela época. Louvado seja Deus. Mas enquanto, quem sabe, Jessé, a família estava rejeitando a Davi por ser pequeno, por ser diferente, Deus estava contemplando um pequenininho cuidando das ovelhas do pai, um pequenininho que estava constantemente louvando ao Senhor. Aleluia. Davi é conhecido como aquele que fazia, aleluia, harpas e aleluia, muitos dos salmos, os cantos dos salmos, foi Davi quem fez. Louvado seja Deus. Ele cantava e adorava ao Senhor enquanto ninguém via, enquanto ninguém contemplava, enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava conectado com os céus, ele estava conectado com Deus. Louvado seja Deus. Ninguém via, mas Deus estava vendo. Ninguém contemplava o pequenininho, mas Deus estava contemplando o pequenininho. Aí Samuel diz para Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Sabe o que me chama a atenção? É que Samuel poderia ir diretamente aonde Davi estava. Samuel poderia ir lá, ungir Davi lá aonde ele estava, mas ele não vai. Sabe por quê? Ele manda
Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. Não é lá fora que Deus quer honrar o menor da casa de Jessé, é dentro de casa. Não é diante dos estranhos que Deus quer honrar o menor da casa de Jessé, é dentro de casa, é diante dos irmãos, é diante da parentela que Deus quer honrar, que Deus quer levantar o menor da casa de Jessé. Louvado seja Deus. Eu já vi uma pessoa dizer: mas eu não fui honrado dentro da casa, Deus me honrou lá no monte. Deus não faz isso, Deus honra dentro da casa. O profeta Samuel mandou chamar Davi para ser ungido dentro de casa, diante dos irmãos. Não foi no campo, não foi lá onde ele estava cuidando das ovelhas, mas foi dentro de casa, diante dos irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, igreja, já estou encerrando, que quando Davi chega, o Senhor fala com ele: unge-o, porque este mesmo é. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que me chama a atenção, o versículo 13 que diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a rama. Está entendendo? Você viu que o mistério? Aleluia. Samuel ungiu a Davi, o menor da casa de Jessé, dentro de casa, diante dos seus irmãos. E a partir do momento em que Davi foi ungido a futuro rei de Israel, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Em terra, é dentro de casa que Deus quer levantar os pequenos da casa de Jessé. É dentro do meio da parentela que Deus quer encher o menor da casa de Jessé do Espírito Santo de Deus. Assim como Davi foi honrado, foi cheio do Espírito Santo ao receber a unção, Deus quer honrar a mim e a ti, e quer nos encher do seu Espírito. Mas antes obedeça, aleluia, voz do Senhor. Enche o teu vaso de azeite e vem.